É isso, e eu já chamo, aqui começo com o Vitor Irajá, dando uma boa tarde para Luísa Martins. Vitor, sejam bem-vindos nesse começo de jornal, porque existe também um paralelo, o Irajá, que está sendo feito com as queimadas em 2019, durante o governo de Jair Bolsonaro. Foi ali que aconteceu o chamado Dia do Fogo, né? Se você puder explicar para a gente um pouco sobre isso. Só que a questão da narrativa política, né? Porque Bolsonaro apanhou muito em 2019 e agora, hein? Como é que é? A gente vê que a direita e a oposição tenta fazer as mesmas críticas das quais Bolsonaro era alvo, agora tentam fazer com Lula. Essa narrativa, a resposta de Lula de se reunir, né, de mobilizar ali seus ministros, ela é suficiente para conter a reação da oposição, Irajá? Boa tarde, Débora, Yuri, Luísa, boa tarde a todos. Débora, de fato, o Brasil, ele realmente não deixa a gente descansar nem um minuto, só que as discussões, elas são sempre similares àquelas que a gente já viu, O Brasil, ele realmente é um país em que o óbvio se impõe. Então, em linha exatamente com essa tristeza que acontece, principalmente aqui no interior de São Paulo e também em outras regiões do país, como o Pantanal, a gente vê a oposição tentando capitalizar essas críticas e também culpar o governo Lula em relação ao que acontece no interior de São Paulo. E aí, como disse o Yuri, inclusive na abertura aqui do jornal, a gente percebe que há digamos, um início de uma divergência, como colocou o Yuri, em relação às leituras, tanto do governo estadual, aqui sob a batuta de Tarcísio de Freitas, quanto em relação ao que pensa e a linha de atuação, pelo menos a suspeita, por parte do governo federal. O governo federal, as autoridades, inclusive o próprio presidente Lula, já externaram que suspeitam que se tratem de ações criminosas majoritariamente no interior de São Paulo, enquanto o governador admite que há ações individuais, ações por parte de criminosos, sim, em relação a esses incêndios, mas que a suspeita maior de que esses incêndios eles tenham se alastrado exatamente por causa da secura, que a gente percebeu aqui no estado de São Paulo nos últimos dias e também os fortes ventos que atingiram o interior do estado. Então, a gente já tem uma primeira guerra de narrativas em relação ao que pensa o governo do estado e o que pensa o governo federal, só que tem um grande problema nisso. Ninguém, na verdade, investigou nada ainda. Claro, a Polícia Federal abriu esse inquérito. As autoridades locais também já estão empenhadas em tentar entender as razões desses incêndios. Agora, não há nada palpável ainda para que se vendam narrativas ou possíveis razões. Então, é muito prematuro para a gente colocar tanto o governo estadual quanto o governo federal para tentar trazer já alguma resposta definitiva em relação ao que acontece no interior do estado. E tudo isso vira espuma política, narrativa política e, claro, é utilizado pela oposição que, como você disse, Débora, durante o governo Bolsonaro, o governo foi muito criticado exatamente pela política ambiental como um todo, tanto aqui dentro do Brasil como perante a comunidade internacional. Foi um dos principais calcanhares de Aquiles do governo Bolsonaro. Então, o próprio ex-presidente também já aproveitou para dar uma alfinetada. Agora a gente vê um assunto sério ser discutido politicamente, ideologicamente, partidariamente, mais uma vez, infelizmente.